Eu gosto muito da Bahia porque a Bahia tem mandado missionário para todo lugar desse Brasil. É onde a gente está, a gente encontra pastores, missionários baianos, fazendo o trabalho do Senhor. Temos Manuel Moreira, do Rio Grande do Norte, que é o coordenador daquele estado, daqui da Bahia, Fernando Brandão, baiano, então muita gente envolvida na obra do Senhor em todo o Brasil. Nós queremos agradecer muito a oportunidade de estar com vocês. Cheguei ontem aqui com o pastor Márcio, né? Já estivemos lá conhecendo elas e viemos agora de manhã para cá. E aí nós vamos começar a nossa jornada conversando um pouco sobre Igreja Multiplicadora, esse projeto. Na verdade é mais do que um projeto, é mais do que uma metodologia, é muito mais do que uma estratégia. Nós temos a Igreja Multiplicadora como uma visão bíblica para o fortalecimento, o crescimento da igreja e a plantação de novas igrejas. Muita coisa acontece dentro dessa visão bíblica. E esse ponto que vocês estão recebendo, ele tem todos os detalhes assim, da visão multiplicadora. E nós estaremos trabalhando então um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina, os princípios dessa visão multiplicadora. Então nós vamos nos colocar assim diante de Deus para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, porque se Ele não falar, ninguém vai conseguir colocar em nossos corações, em nossas mentes, aquilo que nós precisamos entender sobre isso. E aí eu pensei nesse primeiro momento nosso, fazer uma apresentação que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Já começamos um pouquinho antes do livro de Atos, o próprio ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem algumas coisas interessantes no ministério de Jesus. A gente vai começar com números e aí entrar nos princípios, para que o Espírito de Deus nos ajude a entender que não é tão difícil fazer o trabalho missionário, não é tão difícil levar uma igreja ao crescimento e também à plantação de novas igrejas. Por isso nós vamos então pensar, não vou ler o texto bíblico, porque na verdade a gente vai dar uma corrida em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se fosse ler, seria mais para pretexto, mas eu gostaria de pensar com vocês. Vamos analisar nesse início. Talvez fosse bom até os irmãos, não sei se todo mundo me conhece, apesar de ser missionário de vocês, há quase 29 anos, eu fui para o campo missionário em 1985, mês de fevereiro. E antes disso, eu posso dizer que eu sou fruto do trabalho dos batistas brasileiros, porque eu aceitei a Cristo na primeira dança catarinense, 1977. Então foi naquele projeto, naquele tempo não ia todo mundo, como vai hoje. Naquele tempo só participavam dos projetos missionários seminaristas e as mulheres que eram estudantes de educação religiosa. E lá em Concórdia, Santa Catarina, nós recebemos um grupo, e aí naquele período eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, encaminhado por um tio. Depois tivemos toda a assistência desse grupo, e aí participamos na igreja como fundador da igreja lá em Concórdia, Santa Catarina, fica bem na divisa do Rio Grande do Sul. Depois disso, eu vim para o Rio de Janeiro com 3 anos de vida cristã, tendo um chamado de Deus para o ministério. Então vim para o Rio de Janeiro, fiz o seminário, e aí depois do seminário, aquele pensamento de voltar para o sul do Brasil, Deus nos encaminhou para o Nordeste. Então nós fomos para o sertão do Paraíba, um lugar chamado Vale do Piancó, bem na divisa com Pernambuco de um lado e Ceará do outro. E trabalhamos 16 anos nesse sertão. Pegamos um período muito difícil, foi um período que tinha a região havia sofrido 5 anos de seca, de 81 até 84, aliás, de 80
lá. E aí nós chegamos junto com um projeto social para ajudar o povo, né, nas suas necessidades de água, para a sobrevivência mesmo, e também a pregação do Evangelho e plantação de igrejas. E aí passamos 16 anos nesse Vale do Piancó. Depois do Vale do Piancó nós fomos para João Pessoa, e aí trabalhamos na coordenação regional, pegando de Pernambuco até o Maranhão, aqueles 6 estados do Nordeste, mais do Norte. E aí, desde 1998, nós tivemos o primeiro conhecimento assim, de movimento de plantação de igrejas, através de um grupo de americanos que falou sobre Atos 29. Não sei se vocês pegaram esse livro, chegaram a ver esse livro, mas ele é vendido pela editora EPD, Atos 29. Então tivemos o nosso primeiro encontro, né, a primeira noção do que realmente é o movimento de plantação de igrejas, e aí começamos a trabalhar focados nisso. Eu, o pastor Manuel Moreira, do estado do Rio Grande do Norte, e também o pastor Maurício Manuel, em Pernambuco, orientados pelo pastor Nório Preto Nório, um americano que trabalhava também nessa região, principalmente na plantação de igrejas com sertanejos. E aí, como nós começamos a trabalhar nessa visão de multiplicação de igrejas, e depois o pastor Fernando veio para missões nacionais, e aí então ele veio com essa grande visão de igreja multiplicadora, não só para a plantação de igrejas, mas também para o crescimento da igreja local e principalmente o fortalecimento de muitas igrejas que estão necessitando de ajuda por esse Brasil afora. Às vezes nós pensamos que só a Europa que precisa, só Estados Unidos que precisa de um fortalecimento de igrejas, mas no Brasil nós também precisamos disso. Então há muitas igrejas pequenas, igrejas antigas, igrejas com seus 60, 70 anos, às vezes com 20, 30 membros. É claro que há circunstâncias diversas, às vezes é o êxodo, né? As pessoas estão migrando para cidades maiores para estudar, para trabalhar, mas nós tivemos em 2007, se não me falha a memória, realizando a Transpiauí. E nessa Transpiauí nós encontramos assim vários templos praticamente fechados, pelo menos 5, praticamente fechados. E aí começamos os projetos e fomos, eu não sei se eles replantar a igreja em alguns lugares, e em outros lugares vão aparecer igrejas. E essa tem sido uma realidade em todo o Brasil. Há igrejas pequenas, igrejas que precisam de ajuda, há igrejas grandes que também pararam de crescer, há igrejas aí que estão há 10 anos com o mesmo número de membros, e há igrejas também que já foram muito grandes e que têm decrescido o seu rol de membros. Não estou falando de cidade pequena do interior, cidades grandes mesmo, como Rio de Janeiro, São Paulo, igrejas que foram grandes igrejas e hoje são bem menores. Circunstâncias várias. Mas como pastores, como líderes, nós precisamos pensar em alguma coisa que leve as nossas igrejas a se envolver no trabalho e tomar um impulso de avanço nesse Brasil. E é isso que nós estamos esperando. Temos orado muito, estamos procurando de todas as formas fazer a nossa parte, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus. E quanto mais nos envolvermos como pastores, missionários, mais nós podemos fazer a nossa parte. Há muita coisa ainda pela frente. Então, nesse momento inicial, nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre multiplicação, o segredo da igreja primitiva, e
de ver como podemos desenvolver isso também nesta região do Brasil, para que muitas vidas aqui sejam alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho feito alguns estudos, não só aqui, mas fora do Brasil, e o que eu posso dizer para os irmãos e irmãs, que as igrejas, que os locais, pastores, missionários, que têm colocado em prática esses princípios encontrados no livro de Atos dos Apóstolos, têm conseguido um crescimento muito maior do que tem sido a normalidade em nosso país. Então, com carinho, nós podemos analisar isso, ver, pensar, questionar. Por exemplo, vamos pensar aqui no ministério de Jesus. Ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos. Nós sabemos que Jesus veio com uma missão. A missão dele era buscar e salvar todos que estavam perto deles. E ele começa o seu ministério a partir do batismo no Rio Jordão, onde João Batista o batizou. Saindo dali, foi levado para o deserto. Capítulo 4 de Mateus vem a tentação, até o versículo 11. E depois ele sai e começa a andar às margens do mar da Galileia, convocando os primeiros discípulos: Simão Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Nós percebemos que em Mateus capítulo 10, versos de 1 a 5, ele já havia convocado 12 pessoas, os primeiros discípulos, que depois ele chamou de apóstolos. E é interessante porque quando nós vemos Atos capítulo 1, principalmente no versículo 15, nós vamos perceber que ali estavam reunidos 120 irmãos, 12 para 123 anos. Então o crescimento desse trabalho em 3 anos foi de 1000%. Eu pergunto aos irmãos, o que aconteceria com nossas igrejas se elas crescessem 1000% a cada 3 anos? Eu não tenho dúvida que nós não teríamos mais gente para alcançar nosso país e no mundo. O mundo teria sido alcançado por um crescimento assim. Depois nós percebemos Atos dos Apóstolos, nós temos aqui os primeiros discípulos, e aí nesses primeiros 10 anos de história da vida da igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que eles iniciaram com aqueles 120 discípulos que estavam esperando a descida do Espírito Santo. Depois Pedro pregou, 3.000 aproximadamente se converteram. Depois eram 5.000, e depois milhares e milhares. Então eu coloquei por baixo assim 6.000, muito por baixo. Então o crescimento daquela igreja nos primeiros 10 anos foi um crescimento de 5.000%. Eu fico pensando o que aconteceria com nossas igrejas se elas pudessem crescer 5.000% em cada 10 anos de existência. Nós teríamos alcançado muita gente para Jesus. A realidade evangélica no Brasil e no mundo seria muito diferente. Quando pensamos no Brasil, 130 anos de batistas, mas os metodistas chegaram antes, presbiterianos, congregacionais. Então nós temos aí 150 anos de pregação do Evangelho. O IBGE, na sua estatística de 2010, disse que nós somos 22% de evangélicos em nosso Brasil. Então muita coisa para fazer ainda em nosso país. Veja que 150 anos o crescimento aconteceu nessas coisas. E além disso, nós temos aí aproximadamente 30 milhões de pessoas que se dizem evangélicas
e que foram evangélicos, e já estiveram nas igrejas e que estão vivendo fora da igreja. Então, algo assim preocupante para todos nós. Uma outra coisa também que nós temos na estatística do IBGE é que no ano 2000 havia 4% dos evangélicos que não iam mais na igreja. E em 2010 esse número aumentou para 14%. Então aumentou 10% em 10 anos. Eu fico pensando que se isso se repetir agora de 2010 até 2020, nós teremos quase que 1/4 dos evangélicos não frequentando igrejas. E isso é um dado que deve ser preocupante para todos nós, como pastores e missionários. Mas aí nós vamos, a nossa realidade no Brasil, fiz, por exemplo, essa busca na estatística de 1970, 94.600.000 habitantes, com 5.400.000 evangélicos, 89.200.000 brasileiros sem uma experiência de salvação. Agora, quando a gente vem para frente, 2010, 40 anos depois, aí o que nós temos? 196 milhões de brasileiros, aumentou muito a população, 42 milhões de evangélicos, 154 milhões de pessoas que não têm uma experiência com Jesus. Então, o que eu quero dizer? O aumento dos evangélicos no Brasil foi muito bom, de 5.400.000 para 42 milhões. Mas a população também aumentou muito, e nós temos pessoas sem experiência com Jesus, subindo de 89.200.000 para 154 milhões de pessoas. Então a verdade é que nós não conseguiremos alcançar o Brasil nesse ritmo que nós estamos vivendo, não só batistas, mas de todos os evangélicos do Brasil, que aqui com todos os evangélicos. Porque enquanto nós ganhamos uma pessoa para Jesus, nascem pelo menos 3 ou 4 na maternidade. Então, por mais que estejamos fazendo, nós não conseguiremos alcançar o Brasil, porque sempre teremos mais pessoas perdidas. Por exemplo, amanhã nós teremos mais pessoas perdidas do que hoje, com todo o trabalho das igrejas evangélicas no Brasil. Então são coisas que nos preocupam. O que fazer então diante desses números? O que fazer diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje? No ritmo de crescimento que nós estamos vivendo, quanto tempo levaremos para alcançar o nosso Brasil, ou o povo sertanejo, ou o mundo? Quanto tempo? Difícil até de calcular, se um dia ainda alcançaremos o mundo. Só alcançaremos o povo brasileiro através do plantio de igrejas em todas as cidades e povoados. Mas o segredo está no tipo de igreja que vamos plantar. Porque se nós continuarmos plantando igrejas do tipo das igrejas que existem hoje, nós não alcançaremos o Brasil e o mundo com a mensagem do Evangelho. Não tem como alcançar. Então nós temos que pensar que tipo de igreja vamos plantar. Qual o grande desafio nosso aqui hoje? O que a Bíblia fala sobre isso? O que nós precisamos fazer para alcançar a pátria para Cristo? Nós vivemos entre múltiplos modelos de igreja. Nós temos a igreja tradicional, a igreja de propósito, de células, redes, missionários, Nós podemos pensar numa infinidade de modelos de igrejas em nossos dias. Mas precisamos pensar numa igreja com a visão do fundador, de Jesus Cristo. O que Jesus estava pensando na igreja? O que ele tinha em mente quando formou a igreja?
depois chamou de apóstolos, e assim formando a sua igreja. Quais as características que estavam em sua mente ao pensar na igreja? Eu não tenho dúvida alguma que Jesus estava pensando numa igreja que guardasse os seus ensinos. Então é tradicional, entendeu? Tradição bíblica, não é tradicionalista, porque é horrível ser tradicionalista e não ser bíblico. A gente precisa colocar em prática a Bíblia. Eu creio que Jesus pensou numa igreja que sempre tivesse propósitos e que pudesse viver aqui nesse mundo cumprindo os propósitos que ele determinou. Uma igreja que deve trabalhar nas casas, porque Atos dos Apóstolos nós encontramos a igreja trabalhando nos lares. Uma igreja que é missionária, porque a natureza da igreja é missões. A igreja tem que ser missionária, quer dizer, precisa estar preocupado com os perdidos, e a igreja precisa se multiplicar. Quando nós estamos dizendo aqui, igreja com propósito, igreja bíblica, igreja missionária, igreja em células, na verdade, tudo isso está incluído na palavra igreja. Por exemplo, dizer que a minha igreja é uma igreja missionária, é redundante. Por quê? Porque a igreja tem que ser missionária. A minha igreja é uma igreja com propósito, é redundante. Por quê? Porque a igreja tem propósitos, ela tem uma missão para cumprir aqui no mundo. A minha igreja é bíblica. A igreja tem que ser bíblica. Jesus já criou para ser bíblica. Então, meus irmãos, analisando o termo igreja, tudo já está embutido na palavra igreja. A igreja precisa se multiplicar, a igreja precisa alcançar pessoas para o reino de Deus. Então eu diria que a igreja deve ser o quê? Simplesmente igreja. E como igreja cumprir a sua missão aqui no mundo. A minha igreja é a igreja. A sua igreja precisa ser igreja, cumprindo a sua missão aqui nesse mundo. E no livro de Atos nós vamos encontrar uma igreja que zelava pelas doutrinas neotestamentárias, tinha propósito, se reunia nas casas, era missionária, se multiplicava. E aí vem duas perguntas: quais as atividades dessa igreja de Atos dos Apóstolos? Que atividades essa igreja praticava? E qual o segredo do crescimento dessa igreja em Atos dos Apóstolos? Porque eles viveram tempos muito mais difíceis do que os nossos. Então, o que eles fizeram? Qual era o segredo deles? E esse é o assunto então que nós gostaríamos de discorrer nesse momento, por se tratar de algo aplicável em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, incluindo os sermões, incluindo qualquer povo, em qualquer país do mundo. O que essas igrejas faziam? E isso então deve mexer conosco, porque se funcionou na igreja de Atos dos Apóstolos, e nós podemos mostrar que está funcionando em muitos outros lugares do mundo, por que não pode funcionar na nossa igreja hoje? E é isso que nós precisamos ver. Primeira coisa, a igreja era submissa ao Espírito Santo de Deus. Concordam nisso? Era uma igreja submissa ao Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos muitos textos mostrando que essa igreja era uma igreja que ouvia e obedecia ao Espírito Santo de Deus. E isso foi um dos segredos daquela igreja. Você vê o próprio Jesus dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, não iniciam o trabalho, vocês não têm condições de fazer o trabalho sem a direção do Espírito Santo na vida de vocês. Aguardem aqui até que vocês recebam o Espírito Santo. Atos 1:8, novamente nós vamos ver Jesus falando: vocês receberão o Espírito Santo que há de vir sobre vocês,
e então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E antes disso havia muitas promessas sobre a vinda do Espírito Santo. Então Jesus orientou a igreja para que ela pudesse ser uma igreja submissa ao Espírito Santo de Deus. E a ação direta do Espírito Santo era visível na vida daqueles cristãos. E nós encontramos só em Atos dos Apóstolos 42 textos mostrando ações do Espírito Santo, dizendo à igreja o que deveriam ou não deveriam fazer. E é interessante isso. Você vai encontrar em Atos uma igreja que ouvia o Espírito Santo. O Espírito Santo, porque dizer, Pedro, levanta-te e vai até tal lugar. E Pedro levantava-se e ia. O Espírito Santo podia dizer a Paulo, Paulo, não desça agora. E ele não descia. Filipe, levanta-te e vai até tal lugar. E fala que ali tem uma pessoa precisando ouvir. E Filipe ia lá para falar. A igreja de Antioquia separaram Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. E a igreja podia dizer: sim, Senhor, aqui estamos. Orou sobre eles e pôs as mãos e caminhou para o campo missionário. Então nós temos 42 textos só em Atos dos Apóstolos, mostrando que a igreja era submissa ao Espírito Santo de Deus. E isso está faltando. Em qualquer problema, qualquer circunstância que a igreja estivesse passando, e passaram por muitas perseguições, falta de recursos, muita coisa aconteceu com a igreja. Pedro foi preso, mas em todos os momentos aquela igreja se reunia em oração, e as coisas eram decididas no joelho, na oração. E o Espírito Santo fazia a obra, e o Espírito Santo orientava como a igreja deveria fazer as coisas. E eu vejo que isso está faltando em nós. A gente tem um problema. Primeira coisa é ter uma comissão para resolver o problema. A gente não tem uma reunião de oração para resolver o problema. Nós precisamos voltar a isso, porque precisamos ter essa dependência do Espírito Santo de Deus, ou como disse aqui, submissão ao Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele fale as nossas vidas e nos ajude a tomar as decisões certas nesse tempo que nós estamos vivendo. Então esse é um dos grandes desafios da igreja hoje. A igreja precisa ser submissa ao Espírito Santo de Deus, e aí a igreja vai ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo dizendo o que fazer, o que não fazer, que decisões tomar diante de situações, e a igreja vai ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu creio que nós batistas ficamos um pouco aquém sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. Por quê? Desde aquela renovação de 1960, um grupo deu muita ênfase ao Espírito Santo, e o outro grupo não falou mais sobre o Espírito Santo. Então nós precisamos considerar a doutrina do Espírito Santo, entender que é a terceira pessoa da Trindade, e Ele está nesse mundo para dirigir a sua igreja. Jesus disse: eu irei, mas não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o Consolador para que esteja com vocês para sempre, para dirigir a vida com vocês. E nós precisamos aprender essa submissão ao Espírito Santo de Deus. E aí vem os princípios. O que essas igrejas faziam? Primeiro princípio: oração intercessória. Eles intercediam uns pelos outros. Eles oravam. Diante de qualquer situação que se encontrasse, eles estavam sempre orando.
descritas no livro de Atos dos Apóstolos, oravam em todo o tempo. Oração era prioridade na vida daqueles irmãos. Eles tinham mais culto de oração do que culto de pregação do Evangelho. Nós nos encontramos muitas vezes orando. Além disso, todos os dias, a hora nona, havia um culto de oração dentro. E eles estavam ali participando daqueles momentos de oração. Então, uma igreja que investia muito tempo em oração, não oração pessoal, não aquela oração egoísta, mas orando pelos irmãos, orando pelos que estavam em sofrimento, orando por aqueles que estavam presos. Nós nos encontramos o tempo todo orando e intercedendo diante de Deus. E aí no livro de Atos nós temos 29 textos mostrando que esta igreja estava orando e que ela valorizava a oração e que a oração era um dos cultos principais daquela igreja. Você não vai ver muitos cultos da igreja, porque o evangelismo não era feito através de eventos evangelistas. O evangelismo era feito um a um. Agora, os cultos daquele povo, toda vez que você encontra as igrejas de Atos reunidas, era para oração. Eles se reuniam para oração. E aqui então eles valorizavam a oração. Eles sabiam que não podiam fazer nada sem essa dependência de Deus. Eu pergunto, como estão os cultos de oração em nossas igrejas? A gente vai às vezes numa quarta-feira, quinta-feira, pouquíssimas pessoas oram. A maioria das pessoas não acreditam que Deus ouve e responde orações. Então nós precisamos pensar nessa mudança que precisa acontecer. Se nós queremos crescer, nós precisamos orar mais. Por isso a Junta de Missões Nacionais, desde o ano passado, vem lançando 100 dias de oração. Mas o nosso desejo não é apenas 100 dias de oração. O nosso desejo é que o povo batista, as igrejas batistas, estejam todos os dias orando. O meu desejo pessoal é que os cultos de domingo à noite sejam cultos de oração. Nós vamos ter muito mais pessoas se convertendo a Cristo do que com os movimentos que nós fazemos sem oração. Orando. Nós precisamos, como igreja, as igrejas de Atos, priorizar a oração. Então, uma estratégia se torna eficaz quando priorizamos a oração. Precisamos entender que sem oração, nenhuma estratégia, nenhuma metodologia funciona. Nada funciona. Estratégia, metodologia é o que nós mais temos, projetos é o que nós mais temos, mas nada funciona se nós não priorizarmos a oração. Então essa já é uma mudança. Eu diria que isso aqui já para nós batistas é uma quebra de paradigma. Porque nós precisamos voltar à oração. Orar muito. Fazer dos nossos cultos de orações aqueles grandes cultos com a participação da maioria do povo. O segundo princípio desta igreja eram as ações de compaixão, então compaixão e graça. Era uma igreja que se preocupava com pessoas. Ela estava muito preocupada com gente, que é diferente daquilo que acontece em nossos dias. Porque a igreja, quando fica muito dentro de quatro paredes, ela não vê as necessidades das pessoas que estão lá fora. Mas quando uma igreja começa a andar no meio do povo, assim como Jesus fazia, assim como os apóstolos fizeram, a igreja começa a ver as necessidades do povo e a igreja vai se voltar para a comunidade. E isso já acontecia 2000 anos atrás, no livro de Atos dos Apóstolos. Então era uma igreja que tinha ações de compaixão. Então nós encontramos nas igrejas de Atos dos Apóstolos pelo menos 28 ações de compaixão praticadas pelos cristãos naqueles primeiros anos de sua existência, conforme nós vemos aqui. Eles oravam, mas eles também agiam. Oração já diz ação, Ação.
Então eles oravam pelo povo, mas eles agiam em favor do povo. E estavam o tempo todo de ajudando as pessoas. Nós vemos, por exemplo, quando houve aquela fome na Judéia, aí você vai ver os irmãos lá de Antioquia, uma igreja que tinha acabado de nascer, e aquela igreja levantou uma oferta e entregou na mão de Paulo e Barnabé, para que eles fossem até a Judéia levar aquela oferta para os irmãos que estavam sofrendo. Então esse sentimento de ajuda, e era isso que acontecia com Jesus também em seu ministério. O Evangelho era muito mais do que só a pregação da boa nova de salvação. Jesus estava no meio do povo, curando aqueles que estavam enfermos. Quantos paralíticos foram curados? Quantos cegos tiveram visto? Quantos endemoniados foram libertos? E quando Jesus enviou o primeiro grupo, quando ele enviou aqueles 12, ele disse: vocês devem ir, pregar a boa nova de salvação e orar pelos enfermos e também expulsar os demônios. Depois ele mandou aqueles 70, ele disse a mesma coisa: vocês devem ir para pregar a boa nova de salvação, vocês devem orar pelas pessoas que estão doentes e também proclamar libertação àqueles que estão presos. Então esse é o papel da igreja. Meus irmãos, eu entendo que a nossa missão é a mesma missão de Jesus e dos apóstolos. Depois vem a igreja para fazer a mesma coisa. Então nós temos que estar no meio do povo, orando pelas pessoas, pedindo a Deus que tenha misericórdia das pessoas, pedindo libertação. Não é fazer o que o pessoal está fazendo na televisão hoje, mas cumprir o nosso papel como igreja. Porque igreja é gente. Quando eu falo igreja, eu nunca estou me referindo ao templo. Eu estou me referindo a um grupo de pessoas que está dentro do templo e que tem uma missão para cumprir aqui nessa vida. Então nós precisamos levar essa palavra às pessoas que vivem à nossa volta. Esse é o grande desafio. Depois nós vemos aqui a evangelização. Onde quer que aqueles irmãos fossem, eles estavam testemunhando de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus. É maravilhoso ver isso. Então o evangelismo tornou-se um estilo de vida. Mesmo diante das perseguições, eles estavam testemunhando de Jesus o tempo todo. E nós encontramos no livro de Atos, como viram aqui, 62 referências à evangelização. Sempre evangelizando, sempre testemunhando de Cristo às pessoas, compartilhando o Evangelho com as pessoas. E o que mais me admira no livro de Atos dos Apóstolos é que as novas igrejas que foram plantadas, elas não foram plantadas pelos apóstolos que Jesus havia escolhido, aqueles 12. Elas foram plantadas por cristãos, até podemos dizer anônimos, e a gente nem sabe quem plantou a igreja de Antioquia. Pode ser Lúcio de Cirene, como pode ser o outro. Mas o que a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 1, é que veio perseguição à igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Quer dizer, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e os irmãos que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho, e com a pregação do Evangelho foram nascendo igrejas em toda a Palestina. E depois, através de Paulo e Barnabé, e Silas e outros, o Evangelho saiu para a Ásia e saiu para a Europa. Então veja que era algo assim da vida dos cristãos. Todos eles testemunhavam de Jesus. Todos eles estavam preocupados em testemunhar de Jesus as pessoas que estavam à sua volta. Meus irmãos, nós temos que reconquistar o nosso povo. Eu não sei se nós somos culpados, ou se o sistema que impôs isso, mas o que acontece hoje na maioria das igrejas é que os nossos irmãos estão pensando que o trabalho de pregar o Evangelho e testemunhar de Cristo é do pastor e do departamento de evangelismo da igreja. Meia dúzia de pessoas, e a maioria só vem, assiste o culto e volta para casa. Aí na semana que vem de novo, assiste o culto e volta para casa.
Só que Deus não salvou e nem salvaria uma pessoa simplesmente para ser um espectador, né? Alguém que só está assistindo o culto voltando para casa. Na mente de Jesus, cada pessoa salva deveria se tornar uma testemunha, deveria estar compartilhando o Evangelho com as pessoas que estão à sua volta. Então esse é o desafio da igreja. Eu creio que o maior desafio nosso como pastores e missionários é o envolvimento de toda a igreja nesse trabalho de testemunho do Evangelho de Cristo, que vem logo ligado ao discipulado, né? Ao discipulado, que é outra coisa que está bem aqui, discipulado e ensino. Então veja que nós não podemos desvincular a semeadura do discipulado. Cada novo cristão precisa ser ensinado, e o discipulado é a única estratégia capaz de alcançar o mundo. A palavra já diz: discípulo ao lado, discipulado, é discípulo do lado, né? Então não tem como fazer discípulo sem andar junto com as pessoas. Não acredito em discípulo de grupo, de grupão, de querer discipular um monte de gente ao mesmo tempo, né? Nem encontramos base na Bíblia para isso, não há base bíblica, e nós precisamos voltar àquele discipulado andando junto com as pessoas. O pastor andando junto com 2, 3, aqueles 2, 3 pegando cada um mais um, 2, depois cada um pegando um e andando junto com as pessoas, né? Ensinando como viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então isso desde o Velho Testamento é assim. Você vai ver que todo o aprendizado, toda a formação de vida era praticada andando junto com as pessoas. A gente usa uma expressão, era um treinamento em serviço, andando junto com as pessoas. E isso sim, a pessoa aprende. Nós precisamos fazer discípulos, quer dizer, andar junto com pessoas, passar tudo aquilo que nós sabemos para as pessoas com quem nós estamos andando juntos. Em outras palavras, você dá a teoria da Bíblia, você mostra o que está escrito na Bíblia, mas na prática você vai ensinar aquelas pessoas como viver o Evangelho de Cristo. Foi isso que Jesus fez. Você vê Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ele ensinou. Daqui a pouco ele diz: agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que isso funciona no dia a dia. Lázaro está doente, vamos visitar Lázaro. Jesus poderia ter dito assim: fiquem aqui que eu vou visitar Lázaro. Não, vamos lá. Eu quero ensinar vocês como se faz uma visita. Eu quero ensinar vocês como se prega o Evangelho. Eu quero ensinar vocês como que o Evangelho funciona no dia a dia. E foi isso que ele fez com aqueles dois. Então isso que é importante. E nós precisamos começar a andar junto com pessoas, fazendo discípulos, porque estes que garantem o procedimento da Igreja de Jesus Cristo aqui desse mundo. Então no livro de Atos nós encontramos 32 referências ao discipulado e ensino dos novos cristãos. Todos eles eram acompanhados por ordem do próprio Espírito Santo de Deus. Se você lembra quando Paulo se converteu, indo para Damasco, ele teve encontro com Jesus, ele caiu no cavalo, ficou cego e foi para a casa de Judas. Lembra disso? E ali na casa de Judas, ele estava orando, e o Espírito Santo disse a Ananias: Ananias, vai até a rua direita, a casa de Judas, e fala, lá tem um servo, Saulo está lá, fala com ele, ensina como viver a vida cristã. E Ananias levou até um susto: como pode um negócio desse? Eu sei quantos males esse homem tem feito na igreja de Jesus, e agora o Senhor está me pedindo para ir falar com ele. O Espírito disse: não se preocupe, ele está orando, vai lá. E Ananias então ensinou Saulo as primeiras coisas da vida cristã. Depois Saulo foi para Jerusalém, teve um contato com Barnabé. Depois ele voltou para Tarso,
E quando Barnabé foi para Antioquia, a primeira coisa que ele fez foi ir a Tarso em busca de Saulo. Trouxe Saulo para Antioquia, passou um ano inteiro junto com Saulo, ensinando, treinando, discipulando Saulo. Então Deus tem interesse que todas as pessoas sejam ensinadas. E aqui está um dos grandes problemas nossos, porque a maioria das pessoas que tomam a decisão de seguir a Cristo, elas não permanecem em nossas igrejas. A maioria se afasta do Evangelho. Por quê? Porque não tem o ensino. E meus irmãos, o discipulado tem que ser um a um. Nós precisamos andar junto com pessoas. Vocês imaginem aqui, se Jesus tivesse resolvido evangelizar o mundo. Não tinha meio de transporte para isso, mas se ele tivesse decidido pegar um cavalo, um jumento e evangelizar o mundo, ele nem teria conseguido evangelizar o mundo e nem teria investido na vida daqueles 12. E simplesmente o Evangelho ia acabar com a morte dele. Mas ele investiu naquilo que tem valor, discipulado. Então ele pegou 12 pessoas e ele incutiu a sua vida na vida desses 12. Ele ensinou esses 12. E através disso, então, nós vamos vendo aqui que ele morreu, os 12 tiveram suas dúvidas e tal. Jesus continuou conversando com eles depois da ressurreição, e assim esses 12 levaram o Evangelho para frente, com exceção de Judas, os Cariotes. Mas nós vemos o Evangelho prosseguindo. Se Jesus não tivesse investido nos 12, o Evangelho não teria como prosseguir. E eu pergunto a você, meu colega pastor, você está investindo no pequeno grupo? Está investindo na vida de algumas pessoas? Porque às vezes nós queremos ganhar a cidade toda para Jesus e não gastamos tempo com 6, 7 pessoas que devem ser os nossos discípulos, pessoas que vão poder continuar o trabalho depois que a gente for convocado para a eternidade. Eu sei que vocês sabem, são também do mesmo ponto de vista. Um dos grandes problemas que nós temos em nossas igrejas hoje é sucessão pastoral. Meus irmãos, como igrejas têm tido problema com sucessão pastoral? Como igrejas têm sido divididas por causa de sucessão pastoral? E a maioria porque nós pastores não estamos fazendo discípulos. Porque se nós trabalharmos como Jesus trabalhou, se nós trabalharmos como Paulo trabalhou, você viu Paulo fazer alguma viagem missionária sozinho? Ele sempre levava 1, 2, 3 com ele, quer dizer, ensinando aquelas pessoas. Então ele tinha pessoas para continuar o trabalho de pessoas. E assim deve ser. É o nosso trabalho como pastores, como missionários. Nós precisamos investir na formação de discípulos. Então as igrejas não terão problemas como tem tido em nossos dias. Precisamos fazer discípulos. Aliás, essa é até a ordem de Jesus: ir e fazer discípulos. Jesus não disse ir e encher os templos das igrejas. Ir e fazer membros de igreja. Não foi isso que Jesus disse. Ir e fazer discípulos. E aí a gente tem que ver quantos discípulos nós temos feito até hoje. Esse que é o problema. Talvez seja essa a pergunta de Jesus para todos nós: quantos discípulos você fez? Meus irmãos, eu conheço membros de igreja de 60 anos, 50, 60 anos como membro de igreja. E para alguns deles eu já perguntei: quantos discípulos você fez? E eles não conseguem lembrar nenhum. Do que valeu a vida cristã? Se nós não estamos fazendo discípulos, a ordem de Jesus é fazer discípulos. Então nós precisamos trabalhar nessa direção. Então, discipular cada pessoa alcançada pelo Evangelho, imediatamente após a sua decisão pessoal de crer em Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida, é de grande e fundamental importância na visão bíblica da igreja. E um outro princípio que nós encontramos aqui é a formação de líderes.
O papel do líder é formar novos líderes. Esse é o papel número 1. Nós precisamos trabalhar muito a formação de uma liderança autóctone. Isso aqui é importante. Nós não podemos pensar, por exemplo, na multiplicação de cristãos e de igrejas sem a multiplicação de líderes. Nós precisamos multiplicar líderes. Não adianta plantar igreja se não tiver liderança. Então, sair por aí plantando igrejas sem ter líderes é tempo perdido, porque daqui a pouco os tempos vão sendo fechados. Então, o nosso trabalho é a formação de uma liderança autóctone. O que é isso? Eu não gosto de chamar de liderança leiga, porque a palavra leiga tem uma conotação de quem não sabe, de ignorante. E meus irmãos, sinceramente, eu não acredito que um crente em Jesus Cristo, membro de uma escola bíblica dominical, aluno da escola bíblica dominical por 20, 30 anos, possa ser chamado de leigo. Ele não é leigo. 30 anos estudando a Bíblia, você chamado de leigo é um absurdo. Porque a pessoa conhece, tem conhecimento bíblico. Ou então a escola bíblica não está valendo muita coisa. Por isso é melhor a gente pensar no líder autóctone, que é quem sai do meio do povo, e onde nós estamos trabalhando. E aqui está o segredo para a plantação de igrejas e também o segredo para o crescimento da igreja local. É a formação de uma liderança local. E Jesus trabalhou muito isso, formando líderes, como também os apóstolos trabalharam na formação de líderes. Em Atos nós encontramos aqui 15 referências à formação de novos líderes, tá certo? Então isso é muito importante para nós. Então há muita gente sentada nos bancos dos nossos templos que precisam ser ajudadas e ser formadas como líderes. Eu estive agora recente no Rio Grande do Sul. Você sabe que o Rio Grande do Sul é um grande desafio também missionário. No Rio Grande do Sul tem 100 anos de trabalho batista. Eu acho que nós não temos mais do que 120 ou 130 igrejas batistas em 100 anos. Enquanto isso, dizem que há 80 mil centros espíritas no Rio Grande do Sul. E o trabalho tem crescido muito, o espiritismo tem crescido muito. Ainda hoje no Rio Grande do Sul, a maioria dos pastores e missionários são de fora. Então não tem sido trabalhada a formação de uma liderança gaúcha, porque gaúcha tem uma cultura muito forte. Então há necessidade de se trabalhar com pessoas do próprio local. Então todo missionário que for para um local diferente, ele tem que ter na mente dele a formação de uma liderança autóctone. Então esse é o desafio que nós encontramos também no livro de Atos dos Apóstolos. Eu estive numa tribo de indígenas aqui no Brasil, onde há missões que trabalham na pregação do Evangelho nessa tribo por 30 anos. 30 anos de pregação do Evangelho. E eu cheguei para o casal de missionários que estava na tribo e fiz uma pergunta. Eu disse: nesses 30 anos de trabalho aqui nessa tribo, quantos obreiros vocês formaram? Quantos líderes formaram? Eles disseram: nenhum. Aí eu fiz a segunda pergunta que eu já sabia a resposta. O que aconteceria se vocês saíssem da tribo hoje? Ele trabalha agora. Meus irmãos trabalham quase 30 anos, acabar 30 anos. É uma grande perda de tempo, não é? Por falta de formação de liderança. Então a gente precisa formar. Quem vai alcançar os ídolos são os líderes indígenas que nós vamos formar. Não temos condições de alcançar todas as tribos indígenas. Nós precisamos formar líderes indígenas para alcançar os índios. Precisamos formar líderes gaúchos para alcançar os gaúchos. Precisamos formar líderes sertanejos para alcançar os sertanejos. Então, esse trabalho precisa ser feito. E nós encontramos base nesse trabalho desde o Velho Testamento.
desde o Velho Testamento. Vocês lembram quando Moisés estava trabalhando sozinho e que Jetro chegou? Jetro disse: você não pode fazer isso aqui sozinho. Capítulo 18 de Êxodo. Você precisa ter líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Você precisa compartilhar a liderança. E eu creio que é isso o nosso papel. Jesus chegou, já pegou 12 pessoas, trabalhou na formação desses 12. Paulo o tempo todo trabalhando na formação de outras pessoas. E da mesma forma nós precisamos trabalhar na formação de pessoas. Um missionário pode ficar 20 anos num campo missionário, 20 anos, mas se ele não formar liderança, depois de 20 anos, se ele sair, aquela igreja fecha o seu tempo. Fecha. Por quê? Porque não formou liderança. Então, se há uma coisa que precisamos priorizar também, é a formação de líderes em nossos dias. Outra coisa é o trabalho em pequenos grupos. Nós sabemos que o trabalho, a base de todo o trabalho, a base de todo o trabalho da igreja de Atos eram os pequenos grupos. Eles chegavam a reunir no pátio do templo dos judeus, mas o templo era dos judeus, não era deles. A igreja primitiva não construiu nenhum templo, e não tem nenhuma igreja no mundo que tenha crescido como aquela igreja cresceu. Como era o trabalho? Na casa dos irmãos. A gente pode chamar isso de pequenos grupos, células, o nome que você quiser, não tem problema. O nome não tem problema. Tem gente que tem medo do nome célula deles, porque G12 usou muito célula e tal, então fica meio assim. Mas nós podemos usar pequenos grupos. Meus irmãos, as igrejas que mais crescem no mundo, elas trabalham em pequenos grupos, tanto batistas quanto não batistas, tanto no Brasil como fora do Brasil. As igrejas da Coreia todas as igrejas da Coreia, e olha que na Coreia tem igrejas grandes, tem igrejas com 700 mil membros. Na Coreia 30 mil membros, 20 mil membros são igrejas pequenas. Teve um pastor que veio agora da Igreja Batista Central de Seul, Yang. A igreja dele tem 200 mil membros. E ele começou sozinho, com a esposa e os filhos, na sua casa, um pouco mais de 30 anos atrás. Começou na sua varanda, fazendo um pequeno grupo. A gente foi se convertendo e foi multiplicando, 200 mil membros. Igreja Batista. Então, toda a igreja de Atos eram igrejas que trabalhavam em pequenos grupos, e com isso conseguiram se espalhar por todos os lugares. Hoje nós temos aqui no Brasil uma igreja, você já deve ter ouvido falar da Igreja da Paz, lá em Santarém. Uma igreja que também que deve ter 32 anos de existência, tem 65 mil membros. Trabalha com base em pequenos grupos e discipulado no mundo. Tem crescido. Então nós precisamos repensar essa questão da igreja. O tempo é bom, é uma bênção ter um tempo para as grandes celebrações nossas, mas se o tempo servir para segurar o povo preso aqui dentro, não vale a pena ter tempo. Porque na verdade as pessoas precisam estar na rua, pregando o Evangelho, compartilhando em Cristo, abrindo suas casas, fazendo estudo bíblico em casa, realizando cultos de oração para alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. E aí nós encontramos pelo menos 16 referências do Novo Testamento sobre os pequenos grupos. Tanto o apóstolo Paulo como os outros orientavam esse caminho. E aí vem a plantação de novas igrejas. Encontramos em Atos 32 textos que destacam a plantação de novas igrejas, mostrando que onde o Evangelho era compartilhado, as igrejas iam nascendo, surgindo, igrejas em todo lugar, como nós encontramos aqui, muitas cidades, outras igrejas iam nascendo. Depois muitas delas receberam cartas do apóstolo Paulo, mostrando que ali havia grupo de pessoas que se reuniam, mesmo nunca encontrando referência à construção do templo, mas as igrejas existiram.
e se reuniam nas casas dos irmãos. Tu pensa, todo mundo comprometido com esses princípios que nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós temos a multiplicação. Então veja que o líder que deseja ver a sua igreja crescendo e se multiplicando, precisará ser um agente multiplicador, pois a multiplicação dos discípulos e igrejas é a única garantia de que todas as pessoas do seu grupo-alvo terão oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não alcançaremos o mundo sem a multiplicação de crentes e sem a multiplicação de igrejas, alcançando todas as cidades, bairros, distritos, povoados. Dizem que só na Grande Amazônia são mais de 33 mil comunidades ribeirinhas. Como alcançar esse povo? Somente pela multiplicação de igrejas. Não tem outra forma de alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. E aí nós encontramos 18 referências à multiplicação no livro de Atos dos Apóstolos. Veja que eu não encontrei nenhuma referente à soma. Se converteu mais 2, mais 3. Não tem isso em Atos dos Apóstolos. A igreja se multiplicava, milhares, milhares e milhares. Então as igrejas cresciam muito, e assim alcançando milhares de pessoas naquele tempo. Comunicação contextualizada. A gente tem medo de contextualizar, é isso? A gente continua num padrão de 130 anos atrás, e isso não alcança mais jovens e adolescentes. Eu não sei como que vocês estão trabalhando com essa questão dos jovens, adolescentes, juniores, crianças na igreja, mas a maioria dos filhos de crentes, netos de crentes, estão se afastando do Evangelho, porque a igreja está numa linguagem muito longe dessa linguagem do nosso povo, mais novo. E nós temos que aprender com Jesus e com os apóstolos a contextualização do Evangelho. Quando a gente fala aqui de contextualização, nós não estamos dizendo que devemos mudar doutrinas e princípios bíblicos. Ninguém muda doutrinas e nem princípios bíblicos, mas a forma de agir, a forma de ser, até a liturgia do culto tem que ser repensada, tem que ser contextualizada. Ou então vai acontecer conosco aqui no Brasil o que já aconteceu com toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, esses lugares todos. Fica aqueles templos enormes, vazios, morrendo os mais velhos, a igreja acabou, porque a igreja não conseguiu falar do coração dos mais jovens. Agora vocês acham que Jesus contextualizou o Evangelho? Claro. Quais as figuras que Jesus usou para compartilhar o Evangelho do mundo de Deus? Trigo, joio, ovelha, cabrito, figueira, videira. O que era isso? Coisas da sua época e do seu povo. Ele usava coisas que o povo conhecia. O povo sabia muito bem o que era trigo e o que era joio. O povo sabia muito bem o que era ovelha e o que era cabrito, o que era videira, o que era figueira, o que era arado, o que era jugo que colocava no pescoço dos bois, aquela canga. Não sei se aqui é jugo, é canga. Então, tomai sobre vós o meu jugo, aqui tem que ser tomai sobre vós a minha canga. Tem que contextualizar, porque muita gente não sabe o que é jugo. E a gente insiste em usar linguagens que o povo não conhece. Então essa contextualização a gente tem que repensar, tem que ver uma forma de falar ao coração do nosso povo mais jovem nas igrejas, ou então nós vamos perder os nossos jovens. Contextualizar a palavra de Deus, se nós quisermos que a igreja prossiga nas próximas gerações. Ou então nós vamos ver muito tempo fechado, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, que o Evangelho vai ser. Porque não entender essa necessidade de falar o coração das pessoas. Inclusive aqui liturgia e música, música, instrumentos musicais.
Há instrumentos musicais brasileiros que a gente precisa usar, como a sanfona, zabumba, o piano. Isso não é pecado usar um instrumento desse. Ordem de excelência, ordem de excelência, zelo pelas doutrinas, não se mexe no princípio bíblico, mas uma contextualização sadia do Evangelho que venha falar o coração do povo, vai ajudar bastante no avanço do Evangelho em nosso país. Entendeu? Então são coisas assim interessantes, que a gente pode depois até entrar em discussões maiores, porque na verdade quem pregou o Evangelho para nós foram os americanos, e eles não trouxeram só o Evangelho, eles trouxeram o Evangelho vestido da cultura americana. Esse negócio de harmônia, esse instrumento musical da cultura americana, até os instrumentos vieram de lá, no início, tudo de lá. A vestimenta do pastor vem de lá, e os hinos tudo de lá. Aqueles hinos são bonitos e tal, mas eram hinos populares americanos. A gente canta aqui no cantor cristão até o hino nacional da Inglaterra. Tem ali a música do hino nacional da Inglaterra com a letra evangélica que a gente canta e acha que é sagrada. E os americanos ensinaram que o evangelho tem que ser com a cultura deles. E desprezaram completamente a nossa cultura brasileira. Desprezaram. E por isso atrasou a pregação. Então a gente precisa continuar fazendo o que estamos fazendo e melhorando também naquilo que a gente precisa melhorar na pregação da palavra de Deus. Então, contextualização é interessante. E nós temos aqui só no livro de Atos 16 textos referindo-se à contextualização. Tudo isso aqui se refere à contextualização da mensagem. Paulo era um. Eu digo assim que Jesus Cristo e Paulo nos deram um banho de contextualização, porque eles sabiam pregar o Evangelho. Eles sabiam como pregar o Evangelho. E aí, com isso, então, eles conseguiram fazer com que a palavra de Deus chegasse em todos os lugares naquele tempo. E com isso nós ficamos motivados em ver a ação das igrejas primitivas, que independentemente da presença dos apóstolos, se multiplicaram. As igrejas cresceram, independentemente da vida dos apóstolos. Os crentes que fizeram a igreja crescer, não foram, vamos dizer assim, os pastores que fizeram a igreja crescer, mas naquele tempo eram os crentes que faziam. E onde eles iam, inclusive, parte dele discipulando, ensinando e formando novos líderes, e o Evangelho tomou. E eu digo que no primeiro século, praticamente o mundo habitado daquela época tinha sido alcançado. E de lá para cá nós só perdemos o mundo. Cada vez está mais difícil de alcançar o mundo. Mas naquele tempo o mundo foi alcançado com a palavra de Deus. A Ásia, a Europa, foi alcançado. E eles não tinham carro, não tinham dinheiro, não tinham nada, e só perseguição em cima deles. No Evangelho conseguiu chegar em lugares tão distantes. Por quê? Por causa dos princípios: oração, compaixão e graça, evangelização, discipulado, formação de líderes, e a plantação de novas igrejas, levando em conta a contextualização. E eu diria também a comunicação do Evangelho, porque se há um texto que o povo faz muita confusão, é Atos capítulo 2, de 1 a 13, que é a questão dos dons de língua mesmo. Na verdade, Atos capítulo 2 não está falando de língua estranha, está falando da comunicação do Evangelho. Por quê? Porque os apóstolos pregaram e cada um entendeu na própria língua que era nascido. E isso repete 3 vezes. Cada um aprendeu na própria língua materna, na língua que era nascido. 3 vezes. Então o milagre de Pentecostes, aliás, o milagre de Atos capítulo 2, foi a comunicação do Evangelho. Por quê? Porque Deus queria que todos entendessem o Evangelho. E todos entenderam. Por isso 3.000 pessoas se entenderam. Agora o pessoal pega esse texto e pega a língua estranha, que é o inverso da comunicação. Uma
perpetuação do que aconteceu no Pai. Então, se há um milagre em Atos capítulo 2, chama-se comunicação do Evangelho. Vocês concordam com isso? Que o Espírito Santo queria que todos entendessem o Evangelho. Então, comunicação é um negócio interessante. O que é a comunicação? É só a pregação? Quando que acontece comunicação? Quando eu prego e ele entende. Se eu pregar e ele não entender, não houve comunicação. E às vezes a gente faz isso. A gente tem certo tipo de estudo bíblico, certo tipo de palavras, e o pessoal aí fora não entende nada do que estamos dizendo. E a gente está achando que está pregando o Evangelho. Então nós precisamos comunicar o Evangelho. Ver se as pessoas de fato estão entendendo aquilo que nós estamos ensinando. Isso também é visível no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. Então esses são os princípios. Aí você poderia perguntar, mas pastor, quanto custa para colocar isso em prática? Eu diria que não custa nada. Qualquer um de nós, qualquer igreja aqui representada, pode colocar os princípios de Atos dos Apóstolos em prática e vai ter sucesso no trabalho. Agora não é fazer uma coisa só, não é usar um princípio. Nós usamos muito bem o princípio da evangelização, mas não usamos nada do discipulado. Oração, muito pouco. Ações de compaixão, quase nada. Plantação de igreja, pouquinho. Então a gente tem que ter a mesma medida para todos os princípios. Temos que orar muito. Agir assim com ações de compaixão no meio da comunidade, orando pelos enfermos, como o pastor disse, jogando futebol com os meninos que estão na rua, fazendo cursos profissionalizantes, dando um quilo de feijão às vezes para a pessoa que está com fome. Isso é igreja fazer. Precisamos evangelizar, discipular as pessoas, acompanhar as pessoas. E a proposta de missões nacionais agora é evangelização discipuladora. Nós estamos juntando, para que a mesma pessoa que ora pelo não crente, ela ajuda o não crente, ela evangeliza e ela discipula aquele não crente e treina o não crente para ser um discípulo de Jesus autêntico. Então nós estamos produzindo material nessa direção para que os nossos crentes nas igrejas sejam discípulos eficazes e estejam fazendo novos discípulos a vida toda, fazendo discípulos. Que esse é o desafio. Então ninguém vai inventar nada. Já está escrito há 2000 anos o que Deus deseja que ele faça. O que Jesus quer para a igreja já está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática esses princípios para a gente conseguir crescer, fortalecer as igrejas e plantar milhares de novas igrejas. O alvo agora para 2020 tem Visão Brasil 2020. Nós estamos com alvo de chegar a 21.000 igrejas batistas no Brasil. Por quê? Porque a previsão para 2020 é que o Brasil tenha 210 milhões de habitantes. E nós estamos pensando numa igreja batista para cada 10.000 habitantes. Uma igreja para cada 10.000. Então você avalia aqui, por exemplo, tem quantos mil habitantes? Cabuna 200. 200 mil. Já tem 20 igrejas batistas. Então o alvo é alcançar 20 igrejas batistas aqui, uma para cada 10.000. Só que em 2020 vai estar com quase 300 mil aqui. Então vai ter que plantar quase 30 igrejas batistas aqui nessa cidade. Quer dizer, chegar a 30 igrejas batistas. E aí podemos. Então esse é o grande desafio nosso, de ter uma igreja batista para cada 10.000 habitantes. Então onde você está, eu não sei quem disse que estava no bairro com 40.000 habitantes aqui. Então cabe 4 igrejas batistas só nesse bairro. Já tem 3. Então falta uma, está perto. Vai plantar uma lá. Então esse é o grande desafio nosso como batistas brasileiros. E nós podemos fazer isso? É claro que podemos. Nós somos hoje, entre igrejas e congregações, 13 mil. Se aí cada uma plantasse mais uma em 7 anos,
Agora a gente vai para 26 mil. Vocês acham que é muito uma igreja ou uma congregação plantar mais um em 7 anos? Não. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Então esse é o grande desafio nosso como batistas. Agora, não só plantar igrejas. Que tipo de igrejas vamos plantar? Que tipo de igreja nós queremos plantar? E eu diria que a igreja é uma igreja que tem todos os seus membros envolvidos no trabalho, todo mundo orando, discipulando, evangelizando, discipulando pessoas, treinando líderes e fazendo a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe.